Fogo na Montanha. O Caminho, de Rick Joyner. Capítulo 8. O Desafio. Depois de todos termos bebido do riacho, sentamos em um grande semicírculo para orar e ter um momento de ensino a fim de revisarmos tudo o que havíamos aprendido naquele dia. Tínhamos muito a processar, mas, depois de um dia agitado, estávamos emocionalmente exaustos. Mesmo assim, a água viva estimulou em nós orações apaixonadas e uma discussão produtiva após o breve ensino. Terminei com uma revisão dos 3 principais objetivos do dia: conhecer a voz do Senhor, obedecê-lo e permanecer em sua presença. Na manhã seguinte, bebemos a água viva e novamente sentamos para orar e rever o objetivo do dia. Revisamos nossos 3 propósitos principais e desafiamos o grupo sobre como poderíamos aproveitar o dia da melhor maneira, mesmo que não tivéssemos nenhum ataque de leão, nenhuma visita de Elias ou nenhum outro drama. A presença do Senhor era muito real. Era difícil não querer simplesmente permanecer ali o dia todo, mas retomamos o caminho. Não havíamos ido longe quando percebi que estava em um pequeno grupo composto pelas 2 Marys, William, Mark e alguns outros. William começou a discussão. O conhecimento dos seus caminhos é mais valioso que qualquer tesouro terreno. Todos concordamos sobre isso. Se não estava claro antes, o dia de ontem provou isso totalmente. Nós estamos nessa jornada há apenas alguns dias, mas um padrão está se desenvolvendo. Nós debatemos sobre um princípio ou uma verdade e depois experimentamos sua aplicação. Podemos esperar que todos os dias seja assim agora? Quando estamos no Senhor, essa é uma das maneiras pelas quais Ele nos ensina. Respondi. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que uma verdade se torne vida, precisa ser aplicada à nossa vida. A palavra diz que os caminhos do justo são orientados pelo Senhor. Ele orienta nossos passos para ajudar a transformar seus ensinamentos em vida para nós. Foi prometido em sua palavra que todos que buscassem encontrariam, e todos que pedissem receberiam. Uma tradução mais precisa seria: todos que perseverarem na busca encontrarão, e todos que perseverarem em súplicas receberão. A caça a esses tesouros do conhecimento de seus caminhos é uma das maiores aventuras que você pode experimentar nessa vida, em grande parte porque a ela o Senhor acrescenta a experiência da verdade. Se Ele quer que todos sejam salvos, que tenham revelação da verdade e o conheçam, por que Ele faz com que seja tão difícil? A Mary mais jovem perguntou. Somente aqueles que se importam o suficiente para continuar em busca desses tesouros os encontrarão. Aqueles que lhe dão a importância devida provavelmente serão cuidadosos o suficiente para usá-los corretamente. É como qualquer riqueza terrena. Quem não teve a experiência de construir uma fortuna não terá sabedoria para mantê-la. Aqueles que não tiverem adquirido a experiência de buscar seus tesouros de sabedoria e conhecimento não se importarão o suficiente para mantê-los ou vivê-los. Contudo, o maior tesouro sempre será a comunhão que tivermos com Ele quando Ele se tornar o nosso mestre. Quando você estava passando pelos anos de pesquisa e estudo de que falou, seu único material eram as mensagens que você sentia que Ele trazia até você? Perguntou Mary. Não, eu lia e estudava muitas coisas. Minhas prioridades eram livros ou outras produções que sentia Ele ter especificamente colocado em minhas mãos. Mas, na verdade, apenas uma pequena porcentagem do que estudei tenho plena certeza de ter sido através de uma clara direção do Senhor. Os estudos costumavam levar-me a uma trilha, que então eu percorria com minhas próprias buscas e pesquisa. Respondi. Lembrem-se de que Ele é chamado de o ajudador, enviado para ser o nosso guia, não o fazedor. Uma vez na trilha, caso começasse a sair do prumo, eu sentia sua orientação e ele me corrigia e ajudava a voltar ao caminho certo.
Aprendi que, como Jesus falou sobre si mesmo, ele é manso e humilde de coração. Ele é gentil na maneira como nos guia. Por essa razão, devemos nos manter muito sensíveis para conhecer sua orientação e até mesmo sua correção. Ele pode usar maneiras dramáticas para chamar nossa atenção, como experimentamos ontem com o leão. Mas isso tende a ser a exceção e não a regra. Quando eu era um crente novo, me foi ensinado que ele concede os desejos de nossos corações. As coisas que desejamos no mais profundo de nosso ser são, na verdade, as coisas que ele nos está chamando a fazer. Quando não havia uma direção específica para eu estudar determinado assunto, nem livros ou mensagens aos quais sentisse que ele me havia conduzido, seguia meu coração em meus estudos. Pareceu sempre valer a pena. Você tinha comunhão com outras pessoas como você? Uma senhora idosa que eu não conhecia muito bem perguntou. Qual é o seu nome? Perguntei. Meu nome é Jude. Jude, essa é uma boa pergunta. Havia poucos com os quais eu compartilhava essas coisas. Eram raros, mas ricos em conteúdo. Algumas de nossas conversas eram tão reveladoras quanto muitos livros que eu havia lido. Às vezes, eu fazia várias perguntas ao Senhor antes de me encontrar com esses amigos. E em nossos encontros, minhas perguntas eram respondidas, ocasionalmente até na mesma ordem. Pode ser que eles nem soubessem que o Senhor os estava usando dessa maneira, mas isso fez com que tudo fosse ainda melhor. Quanto mais nos aproximávamos também do Senhor. Eu sabia que Ele era meu mestre. Francamente, apenas o fato de estar com pessoas com o mesmo zelo por entendimento já é um grande tesouro. A comunhão que tínhamos acerca dessas coisas foi minha primeira experiência real de coinonia. Você poderia falar um pouco mais sobre você? Perguntou Jude. Acho que vocês merecem saber mais sobre mim, já que os acompanharei pelo menos por um tempo. Comecei. Eu era agnóstico antes de descobrir que Deus é real. Desde que aprendi a ler, tive fome de ler tudo que estivesse ao meu alcance. Desenvolvi amor pelo conhecimento. Eu queria saber sobre todas as coisas e tinha muitos interesses, mas passei a pensar que a maior descoberta que alguém poderia fazer seria conhecer Deus. Na época, como a maioria das pessoas, eu ficava confuso com a religião, mas pensava que, se pudesse descobrir quem era o verdadeiro Deus, passaria o resto de minha vida conhecendo esse Deus. O que poderia ser mais importante que isso? Então, tive uma experiência de conversão sobrenatural, que me deixou sem dúvidas de que Deus é real e que Jesus é seu Filho e tudo mais que ele disse ser nas Escrituras. Esse foi o dia mais importante da minha vida. Eu sabia que havia encontrado o maior tesouro de conhecimento que alguém poderia conquistar. Tenho estado em constante admiração e fascinação por ele desde então. Não consigo imaginar a vida sendo mais maravilhosa do que conhecê-lo e servi-lo. Está escrito que Deus é amor. E aprendi que não podemos aprender algo sobre ele sem que passemos a amá-lo ainda mais. Isso nos impulsiona a aprendermos mais sobre ele e a trilharmos uma espiral de vida cada vez mais estreita, ascendente e intensa. Eu chamo isso de o grande vício, a partir do qual os demais vícios são falsificados. Não há nada que possa satisfazer a alma humana como conhecer a Deus. Uma vez que você começa a conhecê-lo, você sente que não conseguirá acomodar-se em nenhum nível de conhecimento a seu respeito. Isso eu posso garantir, disse Elias, que se juntara a nós sem ser notado. Tenho visto as glórias da terra e do céu. As glórias do céu encobrem as maiores glórias da terra, mais do que se poderia expressar. Mas as glórias de Deus encobrem as glórias do céu ainda mais. Eu me assentei nos maiores conselhos do céu. A maior de todas as maravilhas é como o Senhor compartilha sua glória com os homens e como ele pretende habitar na terra entre os homens.
Seu amor pelo homem está além do que qualquer um já compreendeu. Essa é a maior revelação de todas, o maior tesouro de todos. Nossa principal missão é conhecê-lo. Todos meditávamos no que Elias havia dito. Houve um longo silêncio. Mas não foi incômodo ou embaraçoso. Foi santo. A presença do Senhor era tão intensa que só queríamos apreciá-lo. Depois de muito tempo, Mark falou. O Senhor construiu sua primeira morada entre os homens no deserto, com os filhos de Israel. Também em um deserto, Ele está construindo sua morada aqui, entre nós. Por que Ele simplesmente veio sobre nós assim tão fortemente aqui e agora? Alguém perguntou. Porque estávamos falando sobre o seu amor, Mary respondeu. A verdadeira revelação não estava nas palavras, mas naquilo que sentimos. Seu amor por nós, Ele está conosco, Ele nos ama. Ele está conosco o tempo todo. Nós sabemos, mas é tão diferente quando Ele vem sobre nós assim. Alguém entrou na conversa. Esta é a sua presença manifesta, alguém acrescentou. Ele está conosco o tempo todo, mas nem sempre Ele se manifesta dessa maneira. Não há nada como estar com Ele em sua presença. É para isso que fomos criados, habitar com Ele e conhecer sua intimidade especial. Tivemos que parar. Simplesmente não era possível continuar andando. O resto do grupo se reuniu em volta e nós oramos e adoramos por um longo tempo. Ninguém queria sair. Muitas lágrimas escorreram, então houve risadas, sem piadas, apenas alegria. De repente, pareceu que todos haviam entendido ao mesmo tempo que precisávamos recomeçar a andar. Todos nós nos levantamos e retomamos. Você se sente rejuvenescido? Perguntou William. Isso foi ainda melhor do que a água viva. Não sei se alguma vez havia me sentido tão bem. Ele é um espírito vivificador que vivificará nossos corpos mortais. Alguém citou. Por isso que o rei Davi definiu como uma doce comunhão que eles experimentaram na casa do Senhor, disse outro. Não há nada como isso. É por isso que Davi precisava ter a arca com ele em Jerusalém. Enquanto nos alegrávamos com o que havíamos acabado de experimentar, olhei em volta para o grupo e não pude deixar de pensar em como era muito mais maravilhoso atravessar o caminho com eles. Com isso, pude contentar-me por estar naquele lugar ermo. A presença do Senhor é mais maravilhosa que qualquer coisa. Eu não havia experimentado nada como isso em minha passagem sozinho por este mesmo lugar. Eu amava todos eles. Olhei para aqueles aos quais eu ainda nem havia sido apresentado e os amei. Mal podia esperar para conhecê-los. Você é conhecido por ser um historiador, especialmente a respeito da igreja. O que o levou a estudar isso? Alguém me perguntou. Você leu muito sobre outras pessoas tendo experiências como essa? Responderei à última pergunta primeiro. Sim. Alguns escreveram sobre suas experiências com a presença manifesta do Senhor. Aqueles que a experimentaram a descreveram de maneiras diferentes em alguns aspectos, mas havia uma característica comum. O resultado era sempre o mesmo, o desejo insaciável por estar perto do Senhor e pela comunhão de coinonia com todos os que experimentavam isso, assim como estamos experimentando agora. Era nítida a diferença nos escritos daqueles que haviam experimentado isso. Suas mensagens eram muito mais do que apenas doutrinas e princípios. Havia uma vida ali que fazia você não querer parar de ler. Eu me entristeço por todos aqueles que durante anos ouvem o ensino e a pregação, mas nunca experimentam o Senhor pessoalmente. Isso é muito comum em nossos tempos, mas acho que tem sido comum desde o primeiro século. Eclésia, a estrutura e o governo da igreja, é uma coisa terrível sem a coinonia, a comunhão com o Senhor e seu povo que somos chamados a ter. Quanto à sua primeira pergunta sobre o que me levou a estudar história, especialmente a história da igreja,
recebi instruções para fazê-lo. Foi-me dito que ali é onde alguns dos maiores tesouros da sabedoria e conhecimento são encontrados. É verdade. A Bíblia é, basicamente, um livro de história. Trata principalmente de como Deus lida com os homens e de como Ele realizou seus propósitos por meio destes no passado. Meu propósito em estudar história era ver suas obras nela e, com isso, conhecer melhor seus caminhos. No entanto, os primeiros 2 anos de estudo da história da Igreja foram provavelmente os tempos mais secos de leitura por que já passei. Eu não percebia que estava construindo um fundamento de conhecimento geral, necessário para as grandes revelações que estavam por vir. Sem esse fundamento, alguns dos maiores tesouros que encontrei não teriam sequer feito sentido para mim, e eu provavelmente os teria descartado. Você precisa passar por um deserto para chegar à Terra Prometida, e esse deserto é geralmente o exato oposto do que foi prometido a você. Meu deserto durou cerca de 2 anos em relação ao meu estudo de história, mas desde então tem sido uma Terra Prometida maravilhosa. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu sobre a história da Igreja? Perguntou Mary. Sem dúvida, a busca incessante de Deus pelo homem e seus inimagináveis amor e paciência por ele, mesmo ele sendo constantemente rejeitado ou ignorado pelo homem. Essa é a história de amor mais dolorosa já escrita e ainda não terminou. Ele está em implacável busca por uma noiva, mas até agora ela parece ter pouco ou nenhum tempo para ele. Essa é a maior de todas as tragédias já vistas, mas sabemos que terá o mais maravilhoso de todos os finais. Ele terá a noiva tal como merece. Continua.